Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no campo e como funciona a nossa produção de alimentos. E você vai ver daqui a pouco. Na divisa dos estados do Piauí e do Maranhão, na chamada região do Delta do Parnaíba, 2 empresas operam nesse segmento. O estado do Piauí ocupa hoje a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país. A influenza aviária é considerada uma doença de grande risco para as aves. É causada por subtipos de vírus altamente patogênicos. A presença da mulher no mercado de trabalho e em cargos de liderança está cada vez mais forte e a tendência é de crescimento. O programa Mulher do Sistema Confeia-CREA Mútua é um bom exemplo disso. Ele representa um grande marco no processo de consolidação da política de equidade de gênero do sistema. A gente conseguiu conciliar emprego, serviço, cuidando do nosso próprio negócio, ajudando o pai, para dar continuação no negócio dele, que ele não teve sucessor homem, Mas então ficou muito feliz, porque a gente assumiu com ele. Com as aves mais próximas, o calor se mantém e o aquecimento fica concentrado na área onde elas estão. Geralmente em 30% a 40% da área total do galpão. Conforme os pintinhos crescem, o aviário abre o espaço, mas ainda assim mantém as cercas. Eu sei. É difícil resistir a um pãozinho no café da manhã. Se estiver quentinho, saindo do forno, ou aquele tradicional na chapa, então... Próximo de completar 90 anos, o seu José Valdomiro cultiva 60 mil pés de uvas na região de Indaiatuba, interior de São Paulo. Comprou o sítio dos Meninos em homenagem aos 2 filhos em 1965. Desde então, tem uma preocupação com a saúde do solo. O foco maior na pecuária leiteira é realmente desenvolver esse projeto que a gente tem para 1.500 vacas em lactação e 60 mil litros de leite. Um outro motivo é a sucessão, que eu tenho a Ana como filha e mais a Yara, só a Ana que participa, e ela gosta muito da atividade, vem se demonstrando que tem capacidade, competência para gerir o negócio. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e convido você para me acompanhar nesta jornada pelo mundo agro, onde toda semana trazemos grandes iniciativas que acontecem por todo o país. E começando o programa de hoje, vamos ver os impactos da energia eólica na região do Delta do Parnaíba, no nordeste do Brasil. A região que sofria com interrupções e quedas no fornecimento de energia agora tem uma segurança maior na geração e distribuição energética. Vamos conferir? Na divisa dos estados do Piauí e do Maranhão, na chamada região do Delta do Parnaíba, 2 empresas operam nesse segmento. O estado do Piauí ocupa hoje a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país. E essa geração de energia limpa resolveu um antigo problema na região. A gente tinha bastante problema de falta de energia, de interrupção no fornecimento. Até porque essa energia que abastecia Parnaíba, ela vinha das hidrelétricas de muito longe. E com o reforço das eólicas, deu uma garantia maior nessa geração, nessa produção e distribuição de energia aqui na região, o que deu uma maior confiabilidade na energia de toda a planície litorânea. Impactos positivos que se refletem também no meio ambiente. Menos emissão de CO2 na atmosfera e, com isso, nós contribuímos para uma mudança climática totalmente contrária do que nós estamos vivendo hoje. Dentro do complexo, na região de Parnaíba, nos deparamos com um viveiro de mudas nativas responsável pela recomposição de 92 hectares de florestas com mais de 15 espécies diferentes. E aqui, os benefícios também vão além do ambiental. O social desponta como uma ferramenta importante.
uma consultoria em gestão socioambiental fechou parceria com a empresa em um projeto que criou uma associação de produtores. A gente consegue aí, fomentar a geração de rendas em aproximadamente 17 famílias dentro dessa associação com a aquisição da semente. E um projeto ambiental onde a gente vai potencializar as nossas áreas de vegetação nativa, aumentando assim o sequestro de carbono, contribuindo por outros organismos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Então, um projeto que envolve o pilar ambiental, social, de uma forma bem fortalecida aí pela empresa. Em termos de benefícios, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica, cada R$1 investido em eólicas tem impacto de quase R$3 no PIB. 12,1% de toda a geração injetada no Sistema Integrado Nacional em 2021 veio dos ventos. E o que quer dizer esse valor? Significa que aproximadamente 36 milhões de residências podem ser abastecidas pela energia eólica na média mensal, o que corresponde a 108 milhões de pessoas beneficiadas. Tudo isso ao mesmo tempo em que modifica o cenário energético brasileiro. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking global de capacidade instalada para geração de energia eólica e o Nordeste é o maior responsável por isso. E agora vamos falar sobre a influenza aviária, doença viral altamente contagiosa que já provocou estragos, principalmente no Sudeste Asiático e até na América do Norte. O Brasil nunca teve um surto de gripe aviária, mas é importante continuar atento para proteger as aves, produtores e também os consumidores. A influenza aviária é considerada uma doença de grande risco para as aves. É causada por subtipos de vírus altamente patogênicos. A influenza aviária é uma enfermidade infecciosa transmitida por um vírus chamado vírus influenza A. E ela é uma doença das aves aquáticas selvagens. E ela pode infectar também as aves domésticas, causando graves perdas, como principalmente mortalidade e também perda de desempenho. Ela é muito conhecida e causa grandes prejuízos, principalmente no Sudoeste Asiático, onde existem grandes populações de aves silvestres em lagos, e também grandes populações de aves domésticas de vida aquática, e além de outras aves domésticas, e onde então esse vírus se propaga entre essas aves com grande facilidade, chegando às domésticas. Dali também, através das aves migratórias aquáticas, chega a outras regiões do mundo, como norte da Europa, a África e também na América do Norte. A América do Sul tem poucos surtos, porque geralmente essa doença ela desce de forma assim do norte do continente aqui para o sul. Então, os surtos aqui no sul do continente são raros. No entanto, já existiram surtos de influenza aviária de alta patogenicidade no Chile, na Peru, Bolívia. Então, é importante que a gente esteja atento. O Brasil é o único entre os grandes produtores que nunca registrou influenza aviária em seu território. Entretanto, países do hemisfério norte, como os Estados Unidos, já têm registro da doença. A consequência disso não é nada boa, nem para os produtores, nem ao mercado e muito menos aos consumidores. E recentemente, nos Estados Unidos, a partir de 2020, chegou a influenza aviária H5N1 de alta virulência, aquele que causou aqueles surtos na Ásia a partir de 1998, 2001, com perdas muito grandes na avicultura, inclusive dizimando a população de aves, de galinhas, de alguns daqueles países. Chegando nos Estados Unidos, causou no último inverno perdas na avicultura de postura, que inclusive alguns estados teve falta de ovos, E esse ano o peru do Thanksgiving, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças do final de novembro, vai estar muito caro e na maioria dos casos não vai se encontrar peru para comprar, porque os perus são mais sensíveis e foram naquele país a espécie de ave mais afetada. Por isso, em todos os casos, é importante ficar atento à biosseguridade da granja. Prestando muita atenção, consertando aquelas cercas e o telado,
para evitar que aves silvestres cheguem nas proximidades do aviário, tomando providências, né, para que esse contato não ocorra. E também através do contato indireto, né, sempre trocando o calçado e, de preferência, tomando banho antes de adentrar nas instalações avícolas para evitar essa disseminação. A biosseguridade, ela é uma parte hoje cada vez mais importante, porque não apenas da prevenção de doenças como de notificação, como a influenza aviária, Newcastle, o micoplasma, mas também de doenças da produção, né, que existem no nosso meio, de novas cepas, como bronquite, como a doença de Gumboro, o reovírus, que podem causar perdas no lote, né? Então, além disso, as bactérias também, né, essas doenças bacterianas, isso tudo está associado também à redução do uso de antimicrobianos. Então, a biosseguridade na produção animal, ela se torna está cada vez mais importante nesse sentido todo da prevenção de doenças, da prevenção de perdas e também na redução do uso de antimicrobianos. A gente viu a importância da biosseguridade para que os avicultores brasileiros continuem evitando a disseminação de doenças em sua produção. E agora vamos falar sobre o aumento da participação feminina em áreas ligadas ao agro. Você vai conhecer um programa que tem contribuído para a equidade de gênero no setor. Vamos conferir. A presença da mulher no mercado de trabalho e em cargos de liderança está cada vez mais forte e a tendência é de crescimento. O programa Mulher do Sistema Confeia-CREA Mútua é um bom exemplo disso. Ele representa um grande marco no processo de consolidação da política de equidade de gênero do sistema. Um mapeamento realizado pelo sistema mostrou que de 1 milhão de profissionais registrados, 200 mil são do núcleo feminino, ou seja, 20% das mulheres estão inseridas nas áreas de engenharia, agronomia e geociências. Hoje o que muda é que a mulher tenha consciência de que ela consegue chegar onde ela quiser, seja no cargo, seja na profissão que ela escolher, hoje ela sabe que ela tem total competência e capacidade para isso. Kelly é engenheira mecânica, formada pela Unifei, a Universidade Federal de Itajubá. Estagiou em uma empresa do agronegócio e atualmente trabalha na área de manutenção de equipamentos. Temos os mesmos conhecimentos e a gente consegue fazer o trabalho. Não é simplesmente uma questão de ocupar um espaço, mas a gente realmente consegue fazer tudo que precisa. O Parque Tecnológico é um ambiente que reúne empresas e instituições em diversas áreas. Aqui, a participação feminina é expressiva. São 34 mulheres e 24 homens na gestão do complexo. São mulheres doutoras, são mulheres engenheiras, são mulheres formadas em marketing e são mulheres que uma característica que a nossa diretoria criou, um ambiente de mulheres focadas em resultados. Eu gostei da camiseta da Michele. Lugar de mulher é na engenharia e onde ela quiser. E não perca no próximo bloco. A gente conseguiu conciliar emprego, né, serviço, cuidando do nosso próprio negócio, ajudando o pai, né, para dar continuação no negócio dele, que ele não teve sucessor homem, né? Mas então ficou muito feliz, né, porque a gente assumiu com ele. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Agro Nacional volta já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco. Com as aves mais próximas, o calor se mantém e o aquecimento fica concentrado na área onde elas estão, geralmente em 30% a 40% da área total do galpão. Conforme os pintinhos crescem, o aviário abre o espaço, mas ainda assim mantém as cercas.
Vamos conhecer agora a bela história de uma família de avicultores em Santa Catarina, no sul do país. Desde 1995, a família do seu José Antônio e da Dona Maria trabalham na produção de aves. E hoje, até o neto já está envolvido nos cuidados nos aviários. Vamos conferir. Quando eu com ela casamos, descemos a nossa herança que levamos de lá de casa. Foi uma cesta nós tínhamos dentro os pratos e 2 garfos, com um saquinho nas costas, viemos ali. O pai me deu uma vaquinha, aí nós tirávamos 2 litros de leite por dia, era uma vaquinha, e aí comecemos. Comecei a trabalhar na roça, né, plantando fumo, né, colhi o fumo, com o fumo fomos indo, depois deixamos do fumo, nós dois juntos fizemos uma roseira. Mas como que a terra era pouca, aí depois no 95 resolvemos de botar o primeiro aviário. Ali melhorou um pouquinho. Olha, pegamos no sopetão mesmo, né, a trabalhar, porque a gente não tinha experiência nenhuma. Mas como que aqui para o primeiro braço tinha muitos aviários, então a gente já ia pegar esterco lá nos aviários dele, e a gente via que o serviço não era tão difícil para fazer assim, né? Em 2002 colocamos o segundo. Ele trabalhava mais na roça e eu cuidava mais da granja. E depois de uma, coloquei uma outra. E aí, no fim, depois já, que nem o César trabalhava fora e a Marlise também. Daí, a Marlise, um tempo, ela foi obrigada a ficar em casa, né? Por causa que ela tinha um menino pequeno, sempre doente. E aí ela ficou em casa. Eu trabalhava na indústria. E nasceu meu pequeno, sempre muito doente, e minha mãe cuidava dos aviários e eu com meu marido trabalhávamos fora, né? Agora ela está dominando, né? Ela tá indo para frente, aí assim no caso. Ela administra porque eu já não dou mais conta, né? E assim comecei tocando, ajudando ela cuidando dos aviários. Meu marido trabalhou mais uns 2 anos na empresa. Daí resolveu sair também e vamos trabalhar todo mundo junto aqui, vamos tocar os aviários, que a gente está tirando um melhor resultado do que trabalhando na empresa. Claro que a gente vai lá, bota o bico no meio, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, tem que fazer. Mas ela dá jeito. E assim a gente conseguiu conciliar emprego, né, serviço, cuidando do nosso próprio negócio, ajudando o pai, né, para dar continuação no negócio dele, que ele não teve sucessor homem, né, mas então ficou muito feliz, né, porque a gente assumiu com ele. Agora está vindo depois o filho dela. Ele parece que vai dar bom também. Foi no convívio, né, olhando eles fazendo e ensinando, né? Então foi tudo o que eu sei, eles que me passaram, eu vi uma coisa, eu contribuí que podia ser diferente para melhorar o serviço braçal, né? Então foi tudo uma parceria. Eu tive 2 filhos, então uma moça e um rapaz, onde que a menina estudou, fez faculdade e seguiu um outro caminho, né? E o meu menino veio crescendo junto com a gente e até hoje está com a gente ainda e acredito que ele seja o meu sucessor de agora em diante, né? O lote depende do tempo, depende do pinto, que vem se vendo de uma raça de pinto bom, e a terceira, a ração da firma. Esse é o segredo do bom lote. O pessoal acha que talvez é muito pesado, um serviço
difícil, né? Mas não, com a tecnologia fica mais fácil, né? É um trabalho tranquilo, né? Mudaram e também não mudaram, porque quando eu já coloquei ela automática, a primeira. Aqui embaixo era toda manual e eles enchiam os baldes, jogavam a ração toda assim, a água também era diferente. E eu quando já coloquei a primeira, já toquei a automática, né? E da última melhorou um pouco mais. E a vida aqui, nossa, é todo dia a mesma coisa, assim, serviço, né? Não tem assim muito, tem o sábado, tem o domingo, porque quem trabalha com animais, coisa viva, 24 horas, na verdade, a gente tem que ficar tomando conta, né? É uma liberdade, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha noiva também agora ajuda nos aviários. A gente conversa, briga um pouco, trabalha juntos. Se eu preciso ir para algum lugar, tem uma certa liberdade, que eu tenho eles que cuidam e assim sucessivamente, né? Eles também saem quando precisam. A gente construiu um novo galpão, né? Hoje em dia a gente tem 55 mil aves e toca esse negócio. Estou mais contente hoje, eu acho, do que eu estivesse ainda trabalhando numa empresa. Comer. Aqui em casa, maionese. Tem que ter maionese, churrasco. É que todo mundo falou ali, né? A gente gosta de comer e dar risada, sempre aquela festa, né? Hoje eu já tenho uma neta, que é a alegria da casa, né? Então, a hora que a gente tem de folga, brincar com ela, correr, tudo de bom. Foi para os filhos, né? As duas filhas. E agora, por exemplo, tem a neta, né? Que mora ali, e o neto que mora aqui, para eles, né? Porque para quem? Se a gente não faz para os filhos e para os netos, para quem, né? Sou realizada, tenho uma casa boa, tenho filhos saudáveis, ainda tenho pai, tenho mãe, não me falta nada, graças a Deus. Me sinto realizada assim. Se o meu menino, se o meu sucessor pretender ficar mesmo e continuar, a intenção né? Porque não dá para ficar parado só nisso, né? Se a gente quer continuar na avicultura, na verdade, tem que tentar crescer, né? Tomara que a gente conseguisse fazer mais um e ir tocando o barco para frente. É contagiante ver a alegria dessa família e quem sabe logo essa sucessão vai chegar na 4ª geração. E agora nós vamos falar sobre uma medida simples, mas que ajuda muito no controle da produção de aves, a instalação de cercas divisórias. Vamos conferir como funciona na prática essa alternativa barata e eficiente para os avicultores. As cercas divisórias têm papel importante no aviário do Jair. A instalação das cercas é feita já no começo, quando vem os pintinhos, a gente já faz, já dividindo, né, se chama o espaço que é a pinteira, né? A gente divide em 4 partes. Com as aves mais próximas, o calor se mantém e o aquecimento fica concentrado na área onde elas estão, geralmente em 30% a 40% da área total do galpão. Conforme os pintinhos crescem, o aviário abre o espaço, mas ainda assim mantém as cercas. É que além das divisórias serem utilizadas para dividir a extensão do aviário, elas servem para manter a uniformidade do lote. A maioria dos produtores usam, tá? São poucos que ainda são resistentes, mas a cerca divisória é muito benéfica, tá? Ela evita que a ave se acumule em determinados pontos do aviário, tá? Ela auxilia na padronização, então assim, existe uma quantidade X de ave para um comedor, para um bebedor, tá? Então com a cerca divisória a gente consegue padronizar isso, tá?
Então ele fica melhor distribuído no aviário, tá? Evita competição, né? Evita acúmulo de aves em determinados pontos ali, né? Para comer ração ou para tomar água. Conforme o lote vai se desenvolvendo, as divisórias passam a ser importantes para manter as aves assim, separadas. O aviário possui capacidade para 24 mil aves. As cercas dividem cada box. Então ele já inicia, faz antes, né, de alojar os pintinhos, ele já faz a conta, já descarrega, né, as caixas de acordo com a quantidade certa e ele leva isso aí, né, separado do início até o fim do lote. Normalmente a gente trabalha com uma cerca divisória a cada 30 metros, tá? Então no caso do produtor aqui do Jardim da Labrida, ele tem 4 cercas, né? E essas 4 cercas, elas nos permitem trabalhar com 5 boxes, né? De aves, né? Há diversos tipos de cercas divisórias. Essa aqui, por exemplo, possui encaixes, mas conforme orientação técnica, o ideal é que o produto seja de pluricloreto de vinila, mais conhecido como PVC. Esse tipo de material reduz o risco de contaminação por bactérias, além de auxiliar no cuidado com a sanidade. O PVC, além de ser um material de muito fácil higienização, tá, ele auxilia também na questão da qualidade de carcaça, né, de proteção à ave. Né? Algumas cercas feitas com materiais inadequados, elas podem ter pontas ou farpas que podem vir a lesionar a ave, né? E consequentemente gerar aí uma dermatose, uma dermatite, né, que pode consequentemente interferir no abate das aves. Né? E nenhum produtor quer um prejuízo desse, não é mesmo? Só que para um resultado satisfatório, as cercas precisam ser bem higienizadas. É feita a limpeza, isso é quando sai os frangos, né? É feito limpeza, é lavado, né? As cercas, né? Desinfetado e é feito, já é colocado a lona de fermentação no chão, né? Para matar doenças e que tem. Fica 7 dias a lona, né? Fermentando a cama, é recolhido. Daí é feito a gente passa um líquido para desinfetar, né? Do resto que fica por cima dos equipamentos. Normalmente o produtor faz a higienização no intervalo sanitário do lote, tá? Ele pode usar aí desinfetante, tem os detergentes que a gente oferece, né, via empresa para ele fazer esse procedimento. As cercas são removíveis e instaladas entre as linhas de comedouros e bebedouros. No caso dessa aqui, o acessório possui 40 centímetros e não impede a ventilação do aviário. A cerca é uma coisa muito boa, porque assim, ó, o frango, a tendência é ele não ficar migrando por lá de um canto ou outro no aviário, né? E ele fica mais parado. A tendência é não se amontoar muito também, senão ele se amontoa. O aviário do Jair é de pressão negativa, ou seja, expulsa o ar interno para o ambiente externo. Isso pode fazer com que as aves queiram se deslocar para perto do exaustor, principalmente no verão. E essa movimentação pode influenciar no resultado do lote, já que as aves precisam ganhar peso. A tendência é ele vir sempre procurando ar mais fresco, né? Então eles migram muito, tudo para frente. Então já a cerca a gente divide eles para eles ficarem mais a quantia certa separada, senão a tendência é sempre amontoar. Então se o produtor tem a cerca divisória, esse comportamento acaba não ocorrendo, tá? Então a gente minimiza e reduz as percas com dermatose, problemas com qualidade de carcaça, tá? Com o uso da cerca divisória. Ganha de peso também. Porque daí o frango fica mais tendência, mas ele não migra tanto de um canto para o outro no aviário, né? Ele fica mais parado. Uma oportunidade para que as aves se desenvolvam melhor dentro do aviário, em todo o espaço que ele oferece. Claro, aliado ao manejo realizado diariamente pelo granjeiro, as cercas colaboram com o resultado final. Um lote saudável e pronto para ir ao abate. Benefícios que fazem a diferença. Fácil manejo, tá? É leve para o produtor trabalhar e faz muito bem a função. Faz 3 anos que o produtor optou pela cerca de PVC. Anteriormente, possuía a de madeira, uma mudança que não se arrepende. Não dá para fazer um trabalho bem feito se não tiver essa cerca. É obrigado a ter a cerca, senão não dá certo. O frango ou ele fica muito no fundo, ou ele fica muito
na frente, na entrada de ar, tem que ter a cerca, senão não dá certo. A cerca divisória ajuda no ganho de peso, no controle de doenças e ainda ajuda a manter a ambiência com menos gastos de energia. E você vai ver a seguir. Eu sei. É difícil resistir a um pãozinho no café da manhã. Se estiver quentinho, saindo do forno ou aquele tradicional na chapa, então... Chegou a hora de mais um rápido intervalo. Não saia daí, o Mundo Agro passa por aqui. Voltamos com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E ainda hoje você vai ver. O foco maior na pecuária leiteira é realmente desenvolver esse projeto, né, que a gente tem para 1.500 vacas em lactação e 60 mil litros de leite. Um outro motivo é a sucessão. Eu tenho a Ana como filha e mais a Yara, só a Ana que participa, e ela gosta muito da atividade, vem se demonstrando que tem capacidade, competência para gerir o negócio. Você aí já comeu seu pãozinho hoje? Esse alimento não pode faltar na vida da maioria dos brasileiros. Vamos conhecer agora algumas etapas da cadeia de produção do pão, desde a plantação do trigo até chegar a uma padaria centenária em São Paulo. Eu sei. É difícil resistir a um pãozinho no café da manhã. Se estiver quentinho, saindo do forno ou aquele tradicional na chapa, então... Eu prefiro o pão fresquinho com manteiga, sem ser na chapa. Só o pão com manteiga, bem crocante. Tem que ter um pãozinho, senão o dia não está completo. Mas para que ele fique assim prontinho para consumo, existe um imenso trabalho de toda uma cadeia produtiva. Nesta reportagem, vamos percorrer o caminho do pão fabricado aqui nesta padaria, na Moca, na zona leste de São Paulo. Essa é apenas uma das mais de 8.000 padarias da capital. No estado, são mais de 14.000, o que corresponde a 60% dos estabelecimentos no Brasil. Voltemos para o pãozinho. Foi pelas mãos do Fernando que saiu a primeira fornada do dia. O truque é apertar a massa e, se ela não voltar, pode ir para o forno a 200 graus por 40 minutos. Fernando, o segredo de um bom pãozinho está nas mãos do padeiro? Sim, também, mas esse é um dos detalhes, né? A massa tem que estar num ponto certo, a temperatura tem que estar ideal para que o pão consiga se desenvolver por completo e ele vai para as mãos do cliente com o seu melhor. A farinha que vai no pão também é ingrediente básico para todas essas delícias aí. Bolo, torta e que sonho! A farinha de trigo, ela é um produto essencial para a gente, né? É o produto número 1 que a gente consegue, faz a transformação da maioria dos nossos produtos. O Gabriel é a 4ª geração de imigrante italiano. O negócio da família começou há 110 anos. Hoje reformada, a padaria ainda mantém receitas italianas no cardápio feitas pelo bisavô. Esse legado para a gente é muito especial, porque a gente honra a história da nossa família através da gastronomia que os italianos trouxeram lá na época da imigração italiana para o Brasil. Hora de pegar estrada e seguir o rastro da farinha. De acordo com a Abitrigo, em 2021, a produção foi de quase 10 milhões de toneladas do produto. Parte desse volume vem desse moinho na capital paulista, especializado em panificação e pizzas. A primeira etapa é a seleção do trigo que será estocado. Depois vem um longo e cuidadoso processo de separação e limpeza. O grão sobe e desce várias vezes por esses tubos que retiram as impurezas. Em seguida, acontecem a moagem e compressão do grão. Durante toda a operação, a equipe da fábrica e do laboratório analisam amostras no controle de qualidade para que a farinha fique assim, branquinha, como a gente conhece. O presidente da empresa costuma dizer que a farinha conecta.
Eu acho que todos aqui vão se lembrar de pelo menos um amigo, uma amiga, um parente que passou a fazer pão, passou a fazer pizza em casa naqueles momentos de enclausuramento, né? Então a farinha cumpriu uma função lúdica, eu diria que até terapêutica, né? Que as famílias se reuniam lá, trancadas naquelas cozinhas e fazendo o pão crescer, fazendo pizza. E cumpriu essa finalidade. Seguimos viagem e agora saímos do asfalto para o campo, última etapa dessa cadeia produtiva. E vamos aos dados da produção de trigo em São Paulo. De acordo com a Abitrigo, em 2022 o estado registrou recorde de 400 mil toneladas. O Rogério Ferrari é um desses braços motores da cultura. E para ele, o cultivo do trigo pode ser resumido em poucas palavras. O trigo é uma cultura sagrada. É uma cultura que dá prazer você chegar na propriedade e olhar e falar, olha uma lavoura de trigo. Para mim, é a mais linda que tem. É o alimento do mundo, né? Vamos falar, todo mundo com um pão, ele sobrepassa o dia, né? Viu só? É um longo e bonito caminho de muito trabalho, dedicação e carinho, para que nunca falte o seu pãozinho de cada dia. Eu vou conhecer essa padaria na Moca e provar esses pães deliciosos que apareceram na nossa matéria. E agora vamos até uma plantação de uvas em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Você vai conhecer a história do seu José Valdomiro e como o uso de adubo orgânico composto tem beneficiado a sua produção. Vamos conferir. Próximo de completar 90 anos, o seu José Valdomiro cultiva 60 mil pés de uvas na região de Indaiatuba, interior de São Paulo. Comprou o sítio dos Meninos em homenagem aos 2 filhos em 1965. Desde então, tem uma preocupação com a saúde do solo. Ela ajuda a você evitar erosão no solo. Essa planta é roçada, para você trabalhar, mas o mais importante é o risco de erosão que nós corremos, porque é um lugar mais ou menos tenso e se corre água, você prejudica a planta, prejudica inclusive o solo. Então essa é uma maneira de conservar inclusive o solo. Diante de tão grande cuidado, um ingrediente faz parte dessa rotina, o fertilizante orgânico. Comecei a colocar e ele tem uma grande vantagem em relação ao esterco de galinha. O esterco de galinha que você põe, precisa chover, precisa curtir para ele começar a fazer efeito. O composto não, você coloca ele, logo a seguir já começa a fazer efeito. Então ele dá uma produtividade boa. Os fertilizantes orgânicos podem agregar ganhos ao cultivo, propiciando bons resultados, em especial quando utilizados em conjunto com os minerais. Também contribuem muito para a melhoria das características químicas, físicas e biológicas dos solos, aumentando sua eficiência. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, quase 90% das 46 milhões de toneladas de fertilizantes utilizadas no país são importadas. Além de ser ambientalmente sustentável, o fertilizante tem origem em lodo de esgoto, restos de frutas, legumes e verduras e podas de árvores e outros produtos. Eles demoram cerca de 60 a 70 dias para ficarem prontos e fazem muito bem para o solo. O solo é um corpo muito complexo, que depende de uma série de reações, não é? E os fertilizantes orgânicos, eles entregam melhorias nessas propriedades diversas do solo, não é? Desses grandes grupos que eu citei. E isso acaba proporcionando um aumento no aproveitamento dos nutrientes minerais que são aplicados via fertilizantes minerais. Okay? Então, é como se ele fosse um catalisador, ele melhorasse o aproveitamento reduzindo perdas. Outro fator importante notado pelos produtores que utilizaram fertilizante foi a atenuação dos sintomas de algumas pragas. Os fertilizantes orgânicos compostos, de maneira geral, são produtos vivos. Isso quer dizer que eles contêm uma gama muito variada de micro-organismos
tanto em número de espécies como em quantidade, em densidade da presença deles. Então, quando nós usamos esses produtos no solo agrícola, nós estamos levando essa diversidade microbiana. E, em muitos casos, não é, esses micro-organismos acabam atuando como supressores de outros organismos que são pragas ou que causam doenças nas plantas. Um exemplo muito emblemático é o efeito supressor de um produto como o nosso sobre um organismo de solo, né, uma bactéria que causa uma doença muito conhecida nas lavouras de banana, que é o mal de Panamá. Que nós estamos atuando fortemente para aumentar a conscientização dos produtores agrícolas, né, da importância de se inserir os fertilizantes orgânicos dentro das suas práticas convencionais, porque os fertilizantes orgânicos, eles entregam essas propriedades biológicas, esse potencial de melhorar as características físicas e químicas do solo, o que não é feito, de maneira geral, pelos fertilizantes minerais concentrados. A ideia não é um substituir o outro, mas sim eles atuarem de formas sinérgicas, né, no sentido de melhorar a saúde, entre aspas, geral do solo, com ganhos de produtividade e economia de recursos. Com manejos assim, ganha o meio ambiente e ganha produtores rurais como o seu José Valdomiro, que tem nas videiras o reflexo da sua vida. A gente se dedica a ela com amor, com carinho, porque a planta ela precisa desse carinho, desse amor para ela produzir. Porque toda planta que não tenha os cuidados devidos, ela não te dá o retorno. Então, essa aí, como ela é uma fruta que é procurada, gostosa, eu me dedico inteiramente a ela. Então, eu gosto e converso com a planta toda hora. E ela me retribui, me devolve aquilo que eu dou para ela. O que eu dou para ela? Comida, o trabalho, tudo na hora certa. E ela me dá o retorno. O seu José dá um grande exemplo com quase 90 anos de dedicação ao agro brasileiro. O carinho que ele demonstra no tratamento com as plantas é de tirar o chapéu, né? E vamos agora até Pouso Alto, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, conhecer um pouco mais sobre a pecuária leiteira. Você vai ver como o trabalho dedicado de pai e filha, utilizando tecnologia de ponta e com foco na sustentabilidade, tem gerado bons resultados. Eu acredito demais no leite, Gustavo, né? Acredito demais porque é um negócio ainda pouco explorado no meu entendimento, sabe? A gente tem muita oportunidade dentro desse negócio, né? Seja com esterco, com a geração de adubo, seja com geração de energia, né? E principalmente na eficiência operacional. O foco maior na pecuária leiteira é realmente desenvolver esse projeto, né, que a gente tem para 1.500 vacas em lactação e 60 mil litros de leite. Um outro motivo é a sucessão. Eu tenho a Ana como filha e mais a Yara, só a Ana que participa, e ela gosta muito da atividade, vem se demonstrando que tem capacidade, competência para gerir o negócio. Meu pai sempre deu total liberdade, tanto que somos eu e minha irmã, ela é um ano mais nova que eu, e ela formou em cinema e foi para Nova York, estuda cinema e não é urbana. A um primeiro momento não foi uma escolha intencional. Eu fiz gestão do agronegócio na UFV, prestei vestibular, fiz faculdade sem saber muito bem se eu iria ou não assumir as coisas do meu pai. Me formei e vim fazer o estágio aqui com ele. Ele tinha também na época granja. No final foi o estágio no leite e eu gostei muito. E eu tive a oportunidade aqui de começar a fazer a parte dos procedimentos operacionais. Foi numa fase da fazenda que estava realmente organizando.
estagiária, nunca tive, assim, vamos dizer, privilégios, vamos dizer assim, de estar chegando já mandando, vamos dizer. Meu pai sempre tomou muito cuidado com relação a isso e eu realmente entrei como estagiária e depois eu fui para supervisora de algumas áreas, de recria e bezerreiro. Agora hoje eu estou como gerente de pecuária de leite. É um desafio, assim, que me encheu os olhos, assim, realmente é desafiador, comparado com a suinocultura que eu tive contato e a avicultura, é moleza perto da pecuária. E assim, realmente me encantou por isso, por essa riqueza, vamos dizer, de detalhe, assim, que tem a atividade, tudo que tem que estar realmente encaixado para os resultados virem. E hoje eu gosto muito daqui, ter a oportunidade de voltar para minha casa, isso foi uma grande felicidade realmente na minha vida. A gente demorou algum tempo assim para aprender realmente a lidar um com o outro, principalmente com relação a separar a empresa do pessoal. Isso foi para mim o mais difícil. Realmente nos primeiros anos foi bem estressante, assim, eu me cobrando muito de ter que assumir o negócio inteiro sem saber realmente se eu queria, né, no início, e aprender a lidar com isso e aprender a essa nova relação. Ele até então era só meu pai e a partir desse momento ele era meu pai e meu chefe. Hoje, graças a Deus, a gente convive muito bem, a gente sabe separar muito bem as coisas dentro de casa, a hora de falar de trabalho, que é super importante, né? Realmente ser uma relação saudável. Muita coisa já pensada aqui na atividade para esse produto final. E todo o conceito que a gente está trabalhando em cima dele, né? Tudo que a gente está levando para ele, de todos esses processos que a gente está fazendo aqui, de realmente estar nessa sincronia, né, com o meio ambiente e levar tudo isso para a embalagem, para a garrafa, para o leite, para o produto final, né? Muito bacana acompanhar realmente essa montagem e ver que ele ficou realmente um produto que vai dizer e a gente vai mostrar tudo que a gente faz aqui, todo o cuidado que a gente tem aqui dentro da fazenda, a gente quer levar para o consumidor final, né? O agro está cheio de histórias incríveis como essa, que fazem a produção e também a comida chegar na nossa mesa, né? E esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na semana que vem para conferir mais histórias sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você, obrigada pela companhia e até semana que vem.